Olá, meu nome é Carlinhos, sou casado com Débora, pai de Gabriel e pai de Carlinhos Filho. Somos uma família de Recife e hoje eu quero compartilhar com você acerca do meu chamado missionário. Talvez aquilo que eu venha trazer sirva para você e ajude você também no início do seu chamado missionário. Talvez você ainda esteja aí na igreja sendo tocado pela palavra para fazer missões. Talvez você já esteja no caminho, talvez você já esteja no campo e essa palavra motive você ainda mais. Somos uma família de Recife, hoje moramos no Senegal, desenvolvemos projetos na área de capacitação profissional, geração de renda, educação. Mas eu gostaria de falar para você como tudo começou. Na verdade, tudo começou comigo. No ano de 2007, eu estava na igreja quando eu ouvi um culto que falava sobre missões, sobre fazer missões. Culto de missões que nós fazemos normalmente nas nossas igrejas. Ou quando a gente convida um missionário para vir pregar na nossa igreja. Nesse caso, não era um missionário que estava no campo, mas era o diretor da agência metodista que estava visitando a igreja para falar de um novo projeto da igreja metodista que se chama Informe, que é um Instituto Metodista de Formação Missionária na cidade de Teresópolis. Ele falou, ele mostrou foto, ele mostrava como tudo começou. Ele se chama Pastor Regison. E nesse momento ele falava sobre a necessidade da gente sair da nossa igreja e ir para um outro lugar fazer missões, em lugares ainda que não se ouviu falar de Jesus Cristo. E naquele fim daquela pregação, uma pregação com uma palavra muito boa, ele fez um apelo. E eu estava muito tocado. E eu fui lá na frente chorando e aceitei o apelo, o desafio de fazer missões. Mas a gente aceita sem saber de nada, sem saber da complexidade que tudo isso tem. Mas é engraçado porque no mundo espiritual, a partir da hora que você diz sim, alguma coisa muda na sua vida. Talvez você não vá pegar o avião amanhã e ir embora. Ou de repente não é um avião, talvez seja um ônibus, talvez seja algo mais perto, mas que não seja na sua cidade. Mas você sabe que algo mudou. E ao descer do altar, existia uma senhorinha, eu gostaria de falar dela no meu depoimento, que se chama Irmã Gessina. Essa senhorinha, ela é a senhorinha de oração da nossa igreja. Ela olhou para mim e disse: filho, enquanto você orava ali, Deus falou comigo e disse que você viajaria o mundo inteiro pregando o evangelho. Eu fiquei muito assustado, primeiro, de vir da boca da irmã Gessina, porque ela nunca fala muito, mas quando fala, e quem está ouvindo esse podcast, se conhece ela, sabe do que eu estou falando, ela fala as coisas certas, aquilo que Deus quer falar. Mas eu não entendia muito, porque até então eu sou alguém de Recife, eu sou alguém que vive em Recife, eu sou alguém que não viaja muito. E enfim, recebi aquela palavra e resolvi viver a minha vida. No início, eu tinha uma empresa na área de tecnologia e Débora trabalhava no Banco do Brasil, era concursada. Tínhamos uma vida confortável, não éramos ricos, mas também não éramos pobres. E vivíamos a nossa vida, éramos missionários na nossa igreja local. Gente, essa informação é muito importante porque Deus, ele chama quem está fazendo, quem está no caminho. Ele chama nesse momento pessoas que estão na igreja, trabalhando na igreja. É muito importante essa informação, porque muita gente não faz nada e quer virar missionário. E normalmente nesse início eles têm problema com a liderança da igreja, porque eles querem que a liderança envie ele, e nos próximos podcasts eu vou falar sobre envio missionário, e você não vai ter respaldo da igreja, porque você não é missionário na sua igreja. Então é muito importante isso. Ok, recebi esse chamado, algum tempo passou, mais ou menos um ano, quando eu estava tocando violão, fazendo a abertura da escola dominical de uma das nossas congregações, e tinha um casal de missionários norte-americanos que estavam visitando o Brasil.
E eles me viram tocar, não que eu toque violão e toque muito, na verdade eu estava tocando porque a pessoa responsável pelo louvor naquela manhã tinha faltado. Mas eles me viram e eles perguntaram: quem é esse rapaz? E a tradutora, que é a esposa de um pastor, ela se chama Andressa Hélica, ela é a esposa do pastor Edson Davi, grande amigo meu. Ela disse: esse é o Carlinhos. E contou um pouco da minha história e de Débora também. E esse casal de norte-americanos, eles me convidaram para fazer um curso de missões que iria acontecer, um curso de 15 dias, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei, a Andressa traduziu para mim, e eu disse imediatamente: eu não posso fazer não. Primeiro, porque eu não tenho férias, eu sou empresário, tenho que trabalhar. E segundo, eu não tenho dinheiro. Ou seja, eu eliminei aquela possibilidade de ir, porque não me interessava de fato fazer esse curso. Mas Deus tocou o meu coração para que eu fizesse esse curso. Mas eu estava usando a desculpa de que não tinha dinheiro. Essa é a primeira lição do meu chamado missionário que eu queria deixar para vocês. Deus, ele não deixa de fazer por falta de dinheiro. Toda vez que você focar em dinheiro, você desfoca de Deus. Toda vez que você focar em dinheiro, você desfoca de Deus. Esse casal me chamou mais uma vez. Eles foram lá em casa, almoçaram, a gente convidou eles. E eles disseram: a gente quer pagar tudo para que vocês façam o curso. E eles pagaram tudo. O curso e as passagens. O custo do curso tinha a hospedagem, tinha tudo. E a gente ficou lá 15 dias só ouvindo falar em missões. E foi um grande tiro no pé, porque achávamos que a gente ia fazer o curso de missões. Esse curso ia nos ajudar a potencializar aquilo que a gente já fazia na igreja local, mas não foi nada disso que a gente pensou. Chegando lá, só se falava de missões transculturais. E não quer dizer que a missão no Brasil não seja transcultural. Claro, toda vez que você sai da sua cultura para uma outra cultura, seja no mesmo país, é transcultural. Mas ele falava de missões em outros continentes, algo muito mais longe daquilo que da sua cultura, do seu país. Saímos dali apaixonados, loucos, sem querer voltar para casa. Mas não tinha como. Débora tinha o banco e eu tinha a minha empresa. Tudo aquilo, a gente voltou para a vida normal e a gente começou a pensar: o que será? O que é? É muito parecido, porque eu sei que vocês que estão me ouvindo devem estar vivendo a mesma sensação. A gente quer, a gente sente, mas a gente não sabe aonde. E me faz lembrar da história de Abraão, onde Deus chama Abraão, manda ele se afastar dos parentes e diz a ele que vai enviar ele para algum lugar. E isso é um momento muito difícil. Mas vem aí a segunda lição, porque Deus quer nos ensinar a esperar e a confiar nele. A gente aprendeu a vida toda que a gente faz e é a gente que faz. Quando você se torna missionário, não é a partir do momento que você viaja para algum lugar, é a partir do momento em que você diz sim para Deus. Sim para Deus, você já se torna um missionário. E a primeira lição que Deus quer ensinar para você é fazer você depender dele. Depender dele. Então a gente passou um bom tempo só orando, muito angustiado, porque a gente não sabia aonde, o que fazer. E eu e Débora, a gente entrou num acordo, porque eu vivia sempre dizendo para ela, nessa situação que eu estava, eu era muito mais agoniado e Débora era mais calma. Ela era mais de orar, de buscar, de esperar, e eu era a pessoa que queria agir. Talvez no casal, talvez você, família que esteja me ouvindo, seja a mulher ou o homem, tem essa diferença, mas um quer fazer, o outro não quer agora, sempre vai ter esse impasse. Mas cuidado, sempre espere no Senhor. Oramos, resolvemos esperar,
E a gente chegou à conclusão de que haveria um momento em que alguém iria entrar em contato com a gente. Dito e feito. Alguns meses depois, uma pessoa que eu amo muito entrou em contato comigo. Ele se chama Benjamin Reis, esposo de Genesis Reis. Um casal maravilhoso. Ele é norte-americano, missionário no Brasil durante muito tempo, no Paraguai durante muito tempo, com muita experiência junto com a esposa dele e a família. E ele estava fazendo parte do staff daquele treinamento que eu fiz de 15 dias lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Ele me ligou do nada e disse: Carlinhos, existe um país no oeste africano chamado Senegal, você conhece? Como bom brasileiro, a gente não sabe onde ficam as coisas na África. Depois eu vou estar falando mais sobre isso. Mas eu me lembrava de uma música que cantava Sené, 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 Senegal, Despovão, Senegal, região. Na verdade, todo mundo vai lembrar dessa música, claro, todo mundo da minha idade para baixo, né? Os mais jovens não vão lembrar. Mas eu lembrei dessa música e eu lembrei também da música do Chico César que diz: deve ser legal ser negão no Senegal. Chico César é um cantor paraibano, grande artista. E eu disse: eu acho que eu sei, mas não ouvi falar muita coisa sobre o Senegal. E ele disse: olha só, a tua esposa, ela fala francês, e é um dado que eu esqueci de dizer. Débora, ela não só trabalhava no Banco do Brasil, mas ela havia sido professora na Aliança Francesa, que é um curso promovido pelo governo francês para divulgar a cultura francesa pelo Brasil, pelo mundo. E ele disse: ela fala francês, por que vocês não vão passar férias no Senegal? E eu disse: caramba, eu acho muito legal, muito bacana essa sua proposta. Vou conversar com Débora. Mas o que é muito interessante, gente, eu vou contar para vocês uma parte do meu testemunho que é muito interessante. Naquele momento em que eu e Débora estávamos muito agoniados para viajar, para fazer alguma coisa, nesse momento, Débora foi promovida a gerente no banco. E a minha empresa, ela cresceu muito. Foi no momento em que o Brasil economicamente estava indo muito bem. A gente começou a ganhar muito dinheiro. E eu orei a Deus, eu disse: Deus, se o Senhor vai me enviar, por que o Senhor está me dando dinheiro e Débora promoção? E a gente, duplicou o nosso salário. E nesse momento a gente colocou as nossas finanças na mão de Deus. Eu sei que muitos de vocês dão dízimo, são dizimistas, e dão o dízimo e fica com os 90% e faz aquilo que quer. Naquele momento Deus queria 100% da gente, 100% das nossas finanças. E Deus disse para nós: poupem tudo que vocês puderem. A gente se mudou para uma casa menor, a gente economizou nosso dinheiro, mesmo ganhando bem. E nesse momento em que o nosso professor nos chamou para fazer essa viagem, tínhamos uma reserva altíssima de dinheiro. E quando ele chamou, a primeira coisa que me veio à mente: meu Deus, o Senhor estava planejando tudo isso. Por quê? Quando ele me chama, eu tinha dinheiro para pagar passagem, hospedagem. E todo mundo sabe, a passagem para a África é muito cara. É muito mais barato você ir na Europa e nos Estados Unidos do que vir aqui na África. Mas tínhamos reserva. Foi aí então que eu comecei a entender que a missão, ela não significa fazer coisas, mas ser missionário significa obedecer a Deus. O significado da palavra missionário para mim passou a ser obedecer a Deus. Ou seja, Deus vai mandar você fazer determinadas coisas, e para que isso aconteça, você precisa estar extremamente conectado ao Senhor. Porque quando Ele falar, as coisas vão se complementar. Porque eu tinha dinheiro, eu estava economizando, e eu lembrei: Deus mandou eu fazer isso. E agora eu tenho recurso. Compramos a passagem
e resolvemos vir para o Senegal visitar uma família de missionários. Isso foi mais ou menos no ano de 2010 para 2011. Sempre viajávamos no ano novo, Natal, porque a passagem era mais barata e porque, como eu era empresário, eu não conseguia tirar férias no meio do ano. Decidimos fazer essa primeira viagem sem as crianças. Deixamos as crianças com os avós. Por quê? Porque queríamos conhecer a terra e ter muito mais tempo para poder conhecer o máximo de coisas possíveis, porque as crianças eram muito pequenas e a gente não queria ter esse problema de estar tomando conta de criança nessa primeira viagem. Chegamos aqui no Senegal, fomos muito impactados, porque tudo é muito diferente. A língua, as pessoas, a cor da pele, né? E chegando aqui no Senegal, a gente conheceu não só essa família, mas conheceu várias missões, vários lugares, várias realidades, lugares pobres, lugares de gente ricos. Fomos no shopping, comemos em restaurante bom, comemos em restaurante ruim, comemos em casa de família, e tudo aquilo que a gente vivenciou, a gente anotava todas as experiências que as pessoas estavam vivendo. Ou seja, esse conselho é muito importante. E fica o quarto conselho para vocês. Anotem tudo nessa primeira viagem que vocês venham fazer aqui no campo. Ok? E outra coisa, não viajem para nenhum lugar definitivamente sem antes ter conhecido o campo missionário aonde você vai trabalhar. Depois eu vou fazer algum outro podcast falando sobre essa viagem, porque tem muita informação legal e vai ajudar vocês. Passamos 15 dias. Eu me apaixonei pelo lugar. Até que então fui convidado por uma pessoa para pregar numa igreja. Era uma igreja da Assembleia de Deus. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. Foi um missionário chamado Frank Dagbar. Ele é missionário senegalês. E nunca pensei que isso iria acontecer. Por quê? Porque eu não sabia falar a língua. Mas ele falava português. Ele disse, eu traduzo para você. E não era nem a minha intenção fazer isso. Porque eu estava chegando, não conhecia o contexto cultural. Mas resolvi aceitar o convite. Cheguei nesse lugar, é uma comunidade muito pobre. A igreja muito pequena, do lado direito mulheres, do lado esquerdo homens. Assim funcionava a igreja. Estava do lado direito esperando chegar a hora da pregação, enquanto uma garota, filha do pastor, começou a cantar a capela, e o tambor tocando por trás. E naquele momento Deus me fez revivenciar tudo aquilo que eu vivi na minha vida, como se fosse um filme. E sabe, existiam coisas que eu lamentava muito ter passado. E naquele momento Deus me disse, eu permiti que você fosse para tal lugar, fazer tal coisa, viver tal coisa, para que hoje você estivesse aqui. E eu queria dizer para você, meu filho, aqui é o lugar onde eu vou te enviar e você vai trabalhar nesse lugar, você vai viver e morar nesse lugar. Eu comecei a chorar, gente, de uma forma que eu não controlava o choro. E todos ficaram olhando para mim, talvez pensando, como é que esse homem vai pregar a palavra depois? Foi muito difícil. Mas naquele momento Deus estava confirmando o chamado missionário na minha vida. Débora olhava para mim, muito assustada, porque nada estava acontecendo com ela. Terminamos o culto. Terminamos esse momento aqui no Senegal e a gente voltou para o Brasil. Quando o avião sai do solo senegalês, eu começo a chorar no avião e eu olho para Débora e Débora não está sentindo nada. E eu olho para ela e digo, você não está sentindo nada? Ela fez, não, tá tudo bem. Depois a gente volta outra vez para visitar. Ou seja, eu estava louco de vontade para vir e ela não estava querendo vir. Chegamos no Brasil, voltamos para a nossa vida, Débora para o Banco do Brasil, eu para a minha empresa de informática. E toda vez que tocávamos no assunto de vir morar no Senegal, a gente brigava. Porque Débora não queria vir para o Senegal.
E por que eu estou falando isso? Porque não que eu queira julgar a minha esposa, e vocês vão saber do final dessa história, porque isso pode acontecer com você, casal, família. Um quer fazer o chamado, o outro não quer. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Não é que o outro não queira, é porque tudo tem um tempo. E Deus fala com seus filhos de formas distintas. O que aconteceu comigo tinha a ver comigo e com a minha experiência, não com a experiência, com a forma como Débora se relacionava com Deus. O Deus é o mesmo, mas a forma como Deus se relaciona e conversa com as pessoas é diferente. Passou-se o ano de 2011 e toda vez que eu tocava no assunto de ir para o campo missionário, a gente brigava. Até o momento que eu orei, e a gente decidiu vir no Senegal mais uma vez. Mais uma vez. Mas agora com as crianças. Débora insistiu muito, eu quero levar meus filhos precisam conhecer. E como a gente estava juntando dinheiro, a gente estava vivendo uma vida bem básica, a gente tinha sempre dinheiro para fazer essas viagens, porque era caro, muito caro. E a gente resolveu comprar as passagens e viajar no ano de 2011 para 2012. Mas no Senegal teve um problema muito grande político, que foi a troca de um presidente que já era presidente há muitos anos. E o Senegal fechou para voos internacionais. Eu fiquei muito triste, muito triste. Cancelamos a passagem, esperamos mais um ano e a gente resolveu vir de 2012 para 2013. Um ano depois o Senegal estava em paz, já tínhamos um novo presidente. Inclusive tem um filme na Netflix que se chama em francês Incorruptible. Eu acredito que seja incorruptível, é a tradução literal. Mas você procura tipo filme senegalês, vocês vão encontrar, que fala exatamente desse período aqui no Senegal. Mas o Senegal cresceu muito depois desse período. A democracia ficou muito mais madura e com o novo presidente o país cresceu muito. Voltamos, estamos no Brasil, sem perspectiva de vinda para o Senegal, mas um ano depois a gente descobre que a gente pode vir. De 2012 para 2013, mais uma vez, final do ano, a gente vem com os nossos filhos para o Senegal. Na época, Gabriel tinha 14 anos e Carlinhos tinha 8 anos de idade. 8 para 9 anos de idade. Eles eram muito novinhos. Gabriel um pouco mais jovem, maiorzinho. Mas eram muito crianças. A gente chegou aqui, eles adoraram o país. Como a gente já conhecia um pouco, a gente ficou muito mais à vontade para apresentar o país para ele. Então eles conheceram muito mais também da nossa perspectiva. Fomos no shopping, comemos pizza, fomos para a aldeia, comemos a comida da aldeia, fomos para a praia, a gente trouxe para eles a realidade do Senegal. E eu sei que em outro podcast eu vou estar falando com vocês sobre esse relacionamento dos missionários com os filhos, a imersão do filho na missão também. Mas é muito importante a forma como você apresenta a missão para os seus filhos. Se você é uma pessoa extremamente triste, que vê defeito em tudo e que fala mal do lugar na frente dos seus filhos, o que é que você acha que seu filho vai querer com o lugar? Eles não vão querer ficar aqui. Se você é uma pessoa que tem preconceito com as pessoas, eles vão ser pessoas preconceituosas também. Então fica essa quinta dica para vocês. Eu apresentei o Senegal aos meus filhos, eles adoraram o Senegal. Tem muitos problemas sociais, tem muitas coisas boas e bonitas, e tudo isso a gente apresentou. A suposta escola onde eles iriam estudar, ou seja, a gente gostaria de mostrar para ele de fato como seria a vida dele hoje no campo. E a gente conseguiu fazer isso. Moral da história: 15 dias depois, Débora estava extremamente fechada.
Eu não falava com ela sobre isso, eu não tocava no assunto porque tinha muito medo e eu sabia que nesse momento ela estava vivendo um tempo dela de confirmação com Deus. Mas ela fez um voto com Deus e que ela não me disse. Ela fez um voto em que ela pediu a Deus um sinal, porque ela tinha muito medo que as crianças não gostassem do lugar, ou que as crianças sofressem, ou que o lugar não oferecesse segurança para as crianças. Para você que é casal e está ouvindo esse podcast, é muito verdade isso. A mulher, ela precisa de algo diferente do homem. O homem precisa de coisas diferentes no campo missionário em relação à mulher. Então, nisso você pode ter algum conflito. Então, é preciso também que nesse momento você tenha um mentor. Busque missionários mais antigos de campo, famílias que estão há mais tempo no campo, porque você vai receber a ajuda dessas pessoas para entender esse momento. E foi muito bom a ajuda que eu recebi, porque eu não forcei. Eu ficava só olhando para ela e orando para que Deus falasse com ela. Não que ela não fosse uma pessoa ruim e que não quisesse obedecer a Deus, mas ela tinha necessidades diferentes da minha. Voltando para o aeroporto, estávamos no carro do nosso pastor senegalês, aquele que viria a ser o nosso líder no futuro, pastor Joseph Black. Ele se chama Joseph Black. Eu chorava, logicamente, apesar de parecer durão, sou um chorão. O Senhor tocava o meu coração. Gabriel começou a chorar e Carlinhos, o menor de 8 anos, começou a urrar, não chorar. Começou a chorar muito forte. E eu pensei que ele estava doente. Eu disse, meu Deus, são só 15 dias, por que isso tudo? E a mãe dele estava lá no banco de trás à esquerda, olhando para ele, dizendo, filho, a gente volta. Depois a gente volta de novo para visitar. E quando Débora disse isso, Carlinhos olhou para ele e disse, mãe, eu queria dizer uma coisa à senhora, mãe. Você não quer vir para o Senegal, mas eu queria te dizer que eu, quando crescer, eu vou vir para o Senegal. Eu vou viver no Senegal. Eu vou morrer no Senegal. E eu vou ser, mãe, enterrado aqui no Senegal. Gente, eu não estou aumentando. Pode acreditar que foi pior que isso. E eu chorava muito. Naquele momento, Débora entendeu que essa oportunidade estava sendo dada a ela de servir ao Deus, ao Senhor. E que se ela não aproveitasse essa oportunidade seria dada às próximas gerações. E ela iria perder essa oportunidade. Então aquela pessoa que tinha maior resistência, agora não tem mais nenhuma resistência. Nenhuma. A gente chega no Brasil em janeiro de 2013, vindo do Senegal. Débora já conversa com o chefe dela no Banco do Brasil, dizendo que vai pedir demissão do cargo, né? Vai sair do banco. E, enfim, eu já estava providenciando essa minha saída da minha empresa com o meu sócio, eu vendo a minha parte para o meu sócio. A gente fica no Brasil mais janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A gente vai para Teresópolis, onde a gente faz o nosso treinamento, um treinamento de 6 meses. E a gente é enviado para o Senegal no dia 22 de abril de 2014. Aqui fica mais uma história para vocês do meu chamado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês acreditam que estejam vivendo a mesma história. E muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês. E no próximo podcast eu vou estar falando sobre treinamento, missionário, envio, sobre a importância de tudo isso. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos e todas.